Você já parou pra pensar como funciona a internet? Você sabia que a internet, essa coisa mágica que conecta o mundo inteiro, depende literalmente de cabos que passam por baixo do oceano para te conectar? Pois é, acredite ou não, um tubarão curioso pode simplesmente derrubar o sistema no mundo inteiro. Mas calma, antes de você culpar o Nemo, o Espanta-Tubarões ou qualquer outro filme que você já viu por aí de tubarões, hoje eu vou te contar como a internet realmente funciona. Então já deixa teu like, se inscreve no canal e bora descobrir como a internet funciona. Antes de memes, dancinhas, a internet nasceu de uma coisa bem menos divertida: a Guerra Fria. Lá na década de 60, os Estados Unidos queria garantir uma forma de comunicação que não cairia, mesmo que uma cidade inteira fosse bombardeada. E foi exatamente assim que surgiu o ARPANET, o tataravô da internet. Ele conectava algumas universidades ao redor de todos os Estados Unidos, utilizando cabos e computadores do tamanho de geladeiras. O primeiro e-mail enviado foi em 1971, e provavelmente era um spam do tipo: como eu fiquei rico aos 23 anos e você também pode ficar. A internet funciona como uma rede gigante de cabos, servidores, modems, trocando pacotes de informação a todo instante. Quando você está assistindo um vídeo, por exemplo, tipo esse aqui, o seu computador não recebe toda a informação de uma vez só. Ele recebe milhares de pequenos pacotes de informação para daí sim te entregar o vídeo inteiro. Esses milhares de pequenos pacotes de informação viajam o mundo por uma velocidade muito alta. Esses pacotes passam por diversos pontos de parada, como roteadores, cabos de fibra ótica, servidores, até finalmente chegar no seu dispositivo. É tipo um motoboy do iFood digital. Ele pega o pacote, entrega para ti e já sai correndo para buscar outra informação e entregar para outra pessoa. E cada pacote sabe exatamente para onde tem que ir, graças ao seu IP, que funciona como uma espécie de CEP, só que para internet. E agora vem a parte mais surpreendente de toda. Apesar de ser muito tecnológica, aproximadamente 90% da internet ainda depende de cabos que passam por baixo do oceano e por baixo da Terra. Sim, existe literalmente cordas gigantes de fibra ótica atravessando oceanos inteiros, conectando continentes. Hoje existem cerca de 570 cabos ativos no mundo, e esse número continua expandindo cada vez mais alto pela alta demanda na internet. Mas isso não é uma tecnologia nova. O primeiro cabo intercontinental submarino foi instalado em agosto de 1858. Ele foi uma ligação entre os Estados Unidos e a Irlanda, e na época ele só era capaz de passar dados de código Morse. E mesmo sendo pouquíssima informação, ainda demorava horas para que essa informação fosse de um lado para o outro. Mas esses cabos não nascem lá. Eles são colocados por navios especializados nesse tipo de serviço. Esses navios costuram o planeta inteiro, levando esses cabos aonde precisa. Esses cabos são protegidos por camadas de aço e de borracha, repousando no fundo do mar, muitas vezes a 8 km de distância da superfície. Um dos cabos mais longos já anunciados vai ultrapassar os 45 mil quilômetros e vai conectar 3 continentes: África, Europa e Ásia. Isso é quase uma volta inteira no planeta Terra. E um dos cabos mais impressionantes que passam pelo Brasil é o SAX, que conecta Fortaleza diretamente com Angola. Ele percorre cerca de 6.200 km por baixo da água. E uma curiosidade é que muitos jogadores profissionais, como por exemplo de Dota 2, um jogo online, acabam se mudando para Fortaleza para ter acesso a redes de conexão boas o suficiente para que eles possam jogar na Europa sem ser prejudicados pela lentidão da internet. E sim, tubarões já morderam alguns desses cabos, mas ninguém sabe exatamente o motivo. Pode ser curiosidade do tubarão, vibração elétrica ou simplesmente tédio. Mas hoje pode ficar tranquilo, os cabos são extremamente protegidos. A fibra ótica é envolta em várias camadas de aço e borracha para garantir a total segurança do equipamento. Os cabos modernos têm diversas blindagens e revestimentos especiais, justamente para se prevenir do curioso dos mares. Esse sistema se desenvolveu de tal forma que hoje o cabo ele é completamente seguro contra tubarões. Um avanço em tanto para quem lá no começo só queria poder mandar um e-mail entre os Estados Unidos e a Europa. Então pode respirar tranquilo, teu Wi-Fi não vai cair agora por causa do Bruce do Procurando Nemo. Uma outra curiosidade é que uma vez uma senhora de 75 anos, com a ajuda de uma pá carregadeira, conseguiu cortar a internet de 90% da Geórgia e da Armênia. Utilizando essa máquina de escavação, ela sem querer cortou um cabo de fibra ótica que dava acesso à internet para quase o país inteiro, deixando o país sem serviço por 12 horas. Apesar de muita gente hoje em dia achar que a internet vem de grandes satélites, menos de 1% do tráfego mundial total passa por eles. Eles são usados principalmente em locais remotos, como ilhas, florestas, navios, lugares afastados, onde basicamente não dá para puxar um cabo de um poste. Ah, mas na minha casa a internet é sem fio. Sim, mas o roteador Wi-Fi é só a ponta desse sistema. Ele distribui a internet sem fio dentro da sua casa. Mas a verdade é que para ele chegar até ali, ele depende de vários cabos, sejam eles de fibra ou até do velho ADSL. Com o tempo, a internet deixou de ser um projeto militar e virou o caos mais organizado do mundo. Nos anos 90 veio o navegador,
Os e-mails se popularizaram e só quem é dessa época consegue lembrar do barulho inconfundível de um discador de internet. Hoje, a internet é a espinha dorsal do mundo inteiro, seja bancos, hospitais, empresas, satélites e até mesmo videogames. E é simplesmente muito louco pensar que hoje, com toda essa informação bem na ponta do teu dedo, soaria como ficção científica das mais absurdas para alguém na década de 60. Algo que é relativamente bem perto se comparar à história da humanidade. Estima-se que 80% dos dados que existem hoje na internet foram produzidos nos últimos 2 anos. A quantidade de dados produzida hoje em um único dia é equivalente a todos os livros escritos na história da humanidade, multiplicado por alguns milhares. Isso evidencia quanto a humanidade cada vez mais depende do uso da internet. Um simples aparelho como um tablet hoje em dia tem mais capacidade de processamento de que todos os computadores que foram responsáveis por levar o homem até a Lua. Ou para alguns para fazer a edição que fingiu que o homem estava na Lua. Hoje, com um simples clique na tela, tu consegue ter acesso a mais informação do que um pesquisador teria durante a vida inteira dele lá pela década de 50. E mesmo com toda essa capacidade de processamento, o máximo que a gente consegue fazer é gravar dancinha, ver vídeo de fofoca e perder partida no Clash Royale. Então a próxima vez que a tua internet cair, lembra, ela atravessa oceanos, montanhas, grandes cidades e talvez até mesmo alguns tubarões curiosos para chegar na tua casa. A internet é a prova que o mundo inteiro pode estar acesso na palma da sua mão, mas travar no momento que você mais precisa. E se tu gostou do vídeo, deixa teu like, se inscreve e deixa um comentário aí dizendo qual você quer que seja o próximo Como Funciona, pra gente juntos desvendar esse mistério.